Oi, bem-vinda ao Fuja de Termodinâmica. Essa aula serve para PME 3301, PME 3398 e PQI 3104. Para todas essas disciplinas eu vou cobrir só a matéria da P1, tá? O equivalente a P1, que vai até a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Todos os cursos praticamente que eu vi de termodinâmica até hoje, eles têm o mesmo início. Então, talvez sirva para alguma outra matéria, mas essas aqui eu tenho certeza que... Eu vi o programa da disciplina, eu tenho certeza que para essas três aqui serve para P1. Algumas dicas. Independentemente da disciplina que você esteja cursando, é muito importante que você treine muitos exercícios, porque por mais que você entenda tudo da matéria, o que pega mais é o tempo para fazer a prova, porque é pouco tempo e são muitos cálculos. E você tem que prestar muita atenção enfim, assim, se você tiver que pensar na hora como faz o exercício, você não vai conseguir fazer tudo. Na verdade, você provavelmente não vai conseguir fazer tudo de qualquer jeito, mas enfim. Então, assim, tenha em mente que o que pega nisso é que você tem que ver o exercício e saber de cor, como fazer. Um dos conceitos mais importantes na termodinâmica é o de estado termodinâmico, que é o que representa esse diagrama aqui, que é o diagrama de pressão, volume e temperatura para uma substância. Esse é um diagrama teórico, tá? Cada substância vai ter um diagrama desses diferente. Se a gente imaginar que esse é o diagrama da água, por exemplo, a gente vai ter o seguinte: água numa temperatura X aqui, tá? Nessa temperatura. E nesse volume específico, ela vai estar num estado definido, que é qual? Fazendo aqui, vou tentar fazer o meu melhor. E aqui isso é uma superfície 3D, fica difícil de imaginar, mas isso aqui vai subir assim. Vamos supor, chegou nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, a água vai ter... Deixa eu tentar fazer o eixo aqui. Nesse ponto, a água vai ter uma pressão X. Então, o que esse diagrama significa? Esse diagrama significa que se você sabe duas propriedades intensivas, como, por exemplo, temperatura e volume, se você tem duas propriedades físicas de uma substância, por meio desse diagrama você consegue determinar a terceira. A ideia mais importante que a gente precisa tirar desse diagrama é que existem restrições quanto aos valores da pressão, temperatura e volume específico. As propriedades termodinâmicas sofrem restrições que variam conforme a substância. Essas três propriedades, pressão, volume específico e temperatura, assim como outras propriedades termodinâmicas, outras propriedades de estado, como a entalpia, a energia interna, que a gente vai falar mais pra frente, elas são relacionadas. Se você fixa um estado termodinâmico, você vai ter todas as variáveis de estado determinadas. Você vai saber o valor de cada uma delas. Eu tentei detalhar bastante o PDF, justamente para não precisar fazer um vídeo muito longo. Então já tá tudo meio escrito, né? Mas só ressaltando, se você tem duas funções de estado, lembrando, funções de estado são sempre propriedades intensivas, né? Propriedades que não dependem da quantidade de massa que você tem daquela substância. Da quantidade de mols, não dependem da quantidade, mas sim do estado, né, que a substância está. Então, se você tiver duas dessas propriedades aqui, você consegue encontrar todas as outras. Porque justamente essas propriedades elas são funções do estado termodinâmico que você está. E o estado termodinâmico é definido por uma substância pura em equilíbrio, isso é importante, porque em termodinâmica a gente no geral vai trabalhar sempre com equilíbrio. Mas se você não tiver em equilíbrio, você não vai estar não faz sentido falar em estado termodinâmico, tá? Mas enfim. Então, em equilíbrio é que, tipo, se você deixar a substância lá parada e não mexer em nada, ela continua daquele jeito, tá? Nesse estado, você só precisa de duas dessas propriedades para definir o estado e com o estado você tem todas as outras. Só lembrando, o volume específico é o volume dividido pela massa, né? No fundo, isso aqui o volume específico é o que a gente chama, é o inverso da densidade, né? Que a densidade é massa sobre volume específico é o inverso da densidade. A massa específica é a própria densidade, são sinônimos, tá? Ou seja, a massa específica é o inverso do volume específico. E o título, a gente costuma chamar, isso é importante, o título, lembra, nos casos em que a substância está saturada, ou seja, nos casos em que coexistem vapor e líquido, né? Vapor e substância no estado líquido,
ou que você tem vapor saturado ou líquido saturado apenas, faz sentido falar em título, que a gente chama de X, tá? Esse X aqui não é uma variável qualquer, é que realmente o título a gente chama de X. Não sei por quê, por convenção. E o título é a massa de vapor pela massa total, de vapor mais líquido. Isso é importante, você pode confundir se você não está acostumada, então é bom até se você quiser anotar no formulário. Outro detalhe importante é que geralmente quando você vê V minúsculo, a gente está falando de volume específico, que é o inverso da densidade. Quando a gente fala V maiúsculo, geralmente, não é uma regra, mas 90% das vezes você vai estar... o exercício, o enunciado vai estar falando de volume total, de volume extensivo mesmo, como a gente conhece. Pressão não, pressão, você pode ver às vezes pressão com P maiúsculo, nossa, era para ser minúsculo assim, pressão com P maiúsculo ou minúsculo. Você pode ver a pressão escrita dos dois jeitos. Tanto faz, é pressão de qualquer forma, tá? Aqui alguns conceitos fundamentais que, por exemplo, todo vapor está na fase gasosa, mas nem todo gás é um vapor. Vapor é a substância na fase gasosa que está abaixo da temperatura crítica, enquanto gás é a substância na fase gasosa também que está acima da temperatura crítica. Então aqui, por exemplo, a gente tem vapor. Por quê? Porque, lembrando que aqui o eixo vertical é a pressão, tá? O eixo Y. Então, só aumentando a pressão a gente consegue transformar o vapor num líquido. Ou aqui a gente consegue transformar o vapor, só aumentando a pressão, a gente consegue transformar o vapor num sólido. Então aqui, nessa região a gente tem vapor. Aqui, se você aumentar a pressão de um gás, você nunca vai transformar ele em líquido nem em sólido. Você vai transformar ele num fluido supercrítico. No máximo, se você aumentar muito a pressão. Aqui já é uma pressão alta. A partir daqui, bem alta. E um fluido supercrítico não é um líquido nem um gás. Um líquido nem um gás nem um sólido. Essa é a diferença entre vapor e gás. Lembrando também que uma substância no estado saturado é uma substância que está no estado de transição entre líquido e vapor. Ou seja, é aquele estado que coexistem líquido e vapor ao mesmo tempo. Água líquida saturada, qualquer substância, né? Amônia líquida saturada. Líquida saturada quer dizer que o título é zero. Título é a massa de vapor sobre a massa total no estado saturado. Se em pressão constante você tentar esquentar água líquida saturada ou qualquer substância líquida saturada, você não vai aumentar a temperatura. Você vai começar a transformar esse líquido em vapor. Todo o calor que for aplicado à pressão constante vai ser usado para vaporização da substância. E o contrário, vapor da água saturada ou vapor de qualquer substância saturado é o contrário, é título 1. Ou seja, você só tem vapor, você não tem líquido, mas a pressão constante, qualquer energia que você tente retirar do vapor saturado, você vai começar a condensar o vapor. Vapor superaquecido é um vapor que está numa temperatura maior do que a temperatura de saturação para aquela pressão. Então, se você tem a substância no estado gasoso acima da temperatura de saturação, significa que se você abaixar um pouco a temperatura, você ainda não vai ter líquido, você vai continuar tendo gás. Mesmo que você abaixe um pouquinho a temperatura, desde que você não chegue abaixo da temperatura de saturação para aquela pressão que você está trabalhando, ele nunca vai condensar. Essa é a ideia de vapor superaquecido. Por último, ponto crítico é o estado termodinâmico da substância quando ela está na pressão crítica e na temperatura crítica. Isso significa que se você aumentar em qualquer quantidade a pressão e a temperatura, se você vier para cá, você vai ter um fluido supercrítico. A primeira lei da termodinâmica, que você já deve ter visto no ensino médio, pelo menos o básico, ela basicamente é a lei que diz que a energia se conserva. Ela diz que a variação de energia no sistema é a energia que entra no sistema menos a energia que sai. Para a termodinâmica mecânica, a energia que entra no sistema é o calor. E a energia que sai do sistema é o trabalho. É importante lembrar disso na hora de fazer os exercícios, porque justamente se estiver entrando energia na forma de calor no sistema, o que vai ser positivo. Então, se tiver tudo que entra de calor é positivo.
E tudo que estiver saindo, tudo que o sistema estiver perdendo calor, o que vai ser negativo. Para o trabalho é o contrário. Se o sistema estiver... Ou seja, o trabalho é definido na mecânica como uma energia que sai do sistema. Então, se o sistema estiver realizando trabalho, o trabalho é positivo. Se o sistema estiver recebendo trabalho, né, se estiver sendo realizado trabalho sobre o sistema, o trabalho vai ser negativo. Tá? Isso na mecânica. O pessoal da química, se não me engano, é o contrário. Então, tomem cuidado com isso também. Lembrando que a variação de energia no sistema é a variação de energia, é a soma da variação de energia interna, a variação de energia cinética e a variação de energia potencial. Na hora de fazer os exercícios para essa primeira prova, as equações que você mais vai usar vão ser essas duas, que é a conservação de massa e a conservação de energia. O que essa primeira diz é até meio óbvio, que ela diz que a variação de massa no sistema é a soma das vazões mássicas de entrada menos a soma das vazões mássicas de saída. Resumindo, o que você vai acumulando de massa no sistema é o que está entrando menos o que está saindo, né? E a conservação de energia é um pouquinho mais complicada, mas no fundo ela deriva da... Ela é, na verdade, a primeira lei da termodinâmica, só que aplicada a sistemas com fluxo de massa, com entrada e saída de massa. Você até viu, a variação de energia pelo tempo é igual... Ó, isso aqui é da primeira lei para sistemas que não tem entrada de massa nem saída, que é calor menos trabalho, né? Aqui, esse pontinho a gente usa para indicar quando é por tempo, né? Então é vazão... A gente não usa esse termo, mas vazão de calor e vazão de trabalho, né? Que seria o trabalho por tempo, que é a potência que está saindo do sistema, potência que o sistema está exercendo na forma de trabalho, e aqui a potência de calor, potência de energia que está entrando, né? Então é calor por tempo. Isso aqui tem a ver com a energia da massa que está entrando, né? Que é vazão massa, que é massa sobre tempo, massa que entra sobre tempo. Aqui, a gente poderia usar, na verdade, isso aqui a lógica é a seguinte, é a energia que está embutida, né? A energia interna da própria massa que entra, mas isso aqui é energia cinética, né? mv² sobre 2, isso aqui é energia potencial, mgh. Esse z aqui é a diferença de potencial. É tipo a altura, basicamente, esse z de entrada aqui, a altura da entrada. Acontece que a gente também tem a massa que entra, também vai exercer um trabalho, que é o trabalho de fluxo. Só que o trabalho vai ser P vezes V, né? PV, vezes a vazão mássica. E entalpia é energia interna mais PV. Então aqui, quando a gente usa entalpia, a gente já está considerando o trabalho de fluxo, que é o trabalho que a massa faz para entrar no sistema. Então por isso que a gente, nessa equação, a gente sempre usa a entalpia e não energia interna. Tá? Sempre que você tem fluxo, você usa entalpia, porque você já embute na sua fórmula, no seu cálculo, o cálculo do trabalho de fluxo, automaticamente. Para sair da mesma coisa, né? Então basicamente, isso aqui é a energia que está entrando junto com a massa que está entrando. Né? A energia que entra proveniente da entrada de massa, isso aqui é a energia que sai, né? Proveniente a energia que sai junto com a massa que está saindo. E isso aqui é o que a gente já sabe, que é o calor e o trabalho. Essa é a fórmula que a gente mais vai usar, que é a que mais vale a pena você ter no seu formulário, porque às vezes você pode ficar nervoso no meio da prova, acabar esquecendo alguma coisa. Então, essa fórmula aqui é muito importante. Agora, partindo para o exercício em si. Eu não vou ler o enunciado, porque isso é coisa de... Não sei, eu não gosto de... Quando leio um enunciado para mim, então leio o enunciado aí. Mas basicamente... Basicamente, a gente tem a pressão... A gente tem um cilindro, tá? Com 2 batentes... Um cilindro não, um pistão, né? Com 2 batentes. Tem esse peso aqui, esse êmbolo. E a gente tem água aqui, preenchendo todo esse volume, quer ver? Então a gente tem aqui a água ocupando todo esse volume aqui do pistão, tá? Daí ele dá as informações, água para 400 litros, 100 kPa e o título. Então basicamente, ele dá o volume,
ele dá a pressão e ele dá o título. E ele fala que a água vai ser aquecida até atingir o estado de vapor saturado. Então a gente começa a aquecer a água e o pistão vai continuar paradinho até que a pressão chegue a 300 kPa, que é a pressão que o enunciado fala que a gente precisa para o pistão se movimentar. O enunciado já fala isso para você. Então, depois que a pressão chega a 300 kPa, o pistão vai começar a subir. Porque o enunciado falou que a pressão que você precisa para mover o pistão é 300 kPa. A pressão que ele vai exercer é sempre de 300 kPa. Então você vai ter um aquecimento a pressão constante a partir do momento que chegar em 300 kPa. E isso só até bater no batente superior, porque vai ter uma hora que vai chegar no batente superior, que é na medida de 600 litros, e daí o batente superior vai bloquear o curso do pistão. Então a pressão vai começar a aumentar. Não vai ter mais... O êmbolo não vai ter mais como subir, né? Você travou o êmbolo, então a pressão vai começar a aumentar ali. E daí, então, você vai ter um aquecimento a volume constante até que você chegue no estado de vapor saturado. Aqui eu montei um diagrama falando exatamente o que eu disse, né? Que aqui primeiro a gente tem um aquecimento a volume constante até 300 kPa. Depois a gente vai ter um aquecimento a pressão constante até 600 litros. Depois a gente vai ter um aquecimento a volume constante até o estado final, que é de vapor saturado, e 600 litros. O enunciado pede a pressão no estado final, que eu chamei de 3, né? 0, 1, 2 e 3. 0 é o inicial, 3 é o final. O enunciado pede o calor transferido e o trabalho realizado pela água em todos esses processos, a soma. E o enunciado pede que a gente faça um gráfico para fazer esse gráfico a gente vai precisar da temperatura inicial, do volume específico inicial, da temperatura final e do volume específico final. Então vamos lá. A gente vai escrever as informações que a gente já tem sobre cada um dos estados, tá? Estado inicial, ele deu já a pressão, ele deu o volume, ele deu o título, tá? Lembrando que se o título está definido, a gente está num estado de transição de fases, a gente está num estado de saturação, onde 12,37% dessa massa que está em estado de saturação é vapor. E, portanto, o resto é líquido. O estado 1 ele dá só a pressão e a gente sabe o volume, né? O estado 2, a gente também sabe a pressão e o volume, pelo que a gente acabou de ver lá em cima. E o estado 3, a gente sabe só o volume e o título, né? Porque o vapor saturado é título 1. No estado inicial, a gente tem duas propriedades intensivas, que são pressão e título. Então, o estado termodinâmico está definido, nisso a gente consegue achar o volume específico. E lembrando que quando a gente fala em água, a gente sempre vai usar as tabelas, porque a água tem interações... A água é uma substância polar que faz ligações de hidrogênio, enfim, é uma coisa muito, muito longe do modelo de gás ideal. Lembrando, o modelo de gás ideal é aquele que diz que não tem praticamente interação entre os átomos ou as moléculas que o compõem, e o volume das partículas no modelo de gás ideal é desprezível em relação ao volume total, o que não acontece com a água. Isso é importante, sempre que você tiver uma tabela, use a tabela para os estados termodinâmicos da substância. Pelo amor de Deus, não vai me usar a tabela de gás ideal, né, para água, porque tem também uma tabela de gás ideal. Tô falando, uma tabela empírica. Sempre que você tiver a tabela com os dados empíricos, use a tabela com os dados empíricos. Porque você vai falar, mas dava para achar uma equação, né, para essa superfície aqui, dava para traduzir numa função matemática. Dá. Só que ninguém conseguiu até hoje, justamente porque o modelo que descreve a superfície da água seria um modelo muito complicado. Seria desnecessariamente complicado. É muito mais fácil, muito mais preciso a gente simplesmente usar os dados empíricos. Então, sempre que você tiver dado empírico, use empírico. Claro que para alguns casos específicos, por exemplo, para gases nobres a baixas pressões e altas temperaturas. Ar, né? Gases diatômicos, como oxigênio, nitrogênio, enfim, o ar de modo geral. Para altas pressões, lembrando, pressão, o que importa é a pressão relativa, né? A pressão reduzida, que é relativa à pressão crítica, e a temperatura reduzida, que é relativa à temperatura crítica. Então, alto e baixo, a gente fala alto e baixo em relação à temperatura e pressão crítica, tá? Então, o ar, por exemplo, como geralmente a gente trabalha com o ar em pressões baixas e temperaturas altas em relação à pressão e temperatura crítica, a gente pode geralmente usar o modelo de gás ideal para o ar. Mas também depende, você tem que fazer uma análise.
Lembrando que para encontrar o volume específico nesse caso, você tem que ir para a tabela de água saturada, porque você tem título, né? Se você tem um título, você está no estado de saturação. Então, aqui eu coloquei a tabela para a gente. Para o estado inicial, a gente está a 100 kPa. A 100 kPa você já tem todas as... Se você sabe que você está no estado de saturação a 100 kPa, você já tem todas as informações específicas. Você já tem a temperatura, entendeu? Então, a água só pode estar saturada a 100 kPa se ela tiver 99,62 graus Celsius. Senão, ela não estaria saturada, se ela tiver uma temperatura diferente disso. Então, aqui a gente tem o volume específico do líquido saturado e do vapor saturado. A gente tem 12,37% de vapor em massa. E a gente tem 100% menos isso, né? Ou seja, 87%, 88% de líquido. Então a gente faz aqui, isso aqui é só a proporção, né? Tipo, tantos por cento de vapor em massa vezes o volume específico, né? Que é o inverso da densidade, mais tantos por cento, isso aqui é a porcentagem de líquido, vezes o volume específico do líquido, vai ser igual ao volume dividido pela massa, que é o volume específico desse estado. Daí, substituindo os valores bonitinho, aliás, não esquece de levar a calculadora, pelo amor de Deus, porque não dá para fazer essa prova sem calculadora, você vai achar que a massa é de 1,9 kg. Tá? Essa massa, como o pistão é fechado, essa massa não vai mudar. A gente está falando de fluido real, então é sempre bom a gente testar para ver se faz sentido o nosso cálculo. É um teste rápido, assim, ao longo dos exercícios você vai percebendo, você vai tendo um feeling, assim. Mas basicamente, ó, 100 kPa é mais ou menos pressão atmosférica. Uma geladeira, quando você vai comprar, deve ter uns 400 litros, mais ou menos. Só pra você ter uma noção que é mais ou menos o volume de uma geladeira. Faz sentido se a gente tem água mais vapor, lembrando que o vapor sempre ocupa um volume muito maior que a água, você pode ver pela tabela, né? Ó, o vapor ocupa 3 ordens de grandeza mais do que o líquido. Então, se a gente 2 kg de água líquida, a temperatura e pressão ambiente ia dar mais ou menos 2 kg, certo? Tudo bem, a gente não está a temperatura ambiente, né? Mas a gente está a 100 graus, é uma temperatura baixa. Então, 2 litros seria de água líquida. Faz sentido. Se o vapor ocupa muito mais espaço que a água e tem 12% de vapor, faz sentido que 2 kg de água mais vapor, sendo que 12% disso é vapor, ocupe 400 litros. Faz sentido, né? Se a ordem de grandeza do vapor é tão maior. Agora, se a gente esquecesse de converter, por exemplo, litro para metro cúbico, aliás, não falei isso, é importante sempre você converter tudo para o sistema internacional. Se quiser trabalhar com unidade estranha, trabalha, mas por sua conta e risco. Eu sempre converto tudo para o sistema internacional porque eu não preciso pensar nas unidades quando eu faço isso. Eu acho mais fácil, né? Inclusive, kilojoule, Tudo bem que aqui eles já dão, né? A energia, a entalpia, eles já dão em kilojoule. Mas eu não gosto, eu prefiro escrever em joule para não confundir. Então, se você esquecesse de fazer essa conversão, você ia achar que tinha 2 toneladas de água. 2 toneladas, só as 2 toneladas de água, se fosse só água, já ia ocupar mais ou menos 2.000 litros. Agora, água mais vapor ia ocupar muito mais que isso. Então, assim, sempre dá uma testadinha, entendeu? Você pode ver pelas tabelas, inclusive, se faz sentido o número que você achou. Não perca tempo, porque tem muito pouco tempo para fazer a prova. Mas só para olhar se faz sentido, tá? Tá, então a gente achou a massa, que é igual para todos os estados, né? Então, a gente já tem 2 propriedades. O título do estado 3, né? O título e o volume específico, porque a gente tem o volume final e a gente tem a massa. Com a tabela, a gente encontra as outras propriedades, né? Lembrando que a gente está com um estado termodinâmico definido aqui. O volume específico vai dar 0,31. Por sorte, na tabela tem exatamente esse valor, não precisa nem interpolar. Por sorte não, né? Eles fizeram para dar exatamente o valor. Mas se não tivesse, teria que interpolar. Se você não sabe o que é interpolar, procura no Google. Mas basicamente, a gente acha que a pressão final é 600 kPa. Pronto, fizemos o item A. Item B, calor transferido e o trabalho realizado pela água. Primeira lei da termodinâmica, não tem massa entrando nem saindo, então não precisa se preocupar com aqueles outros termos de entrada e saída de massa. O sistema, em teoria, começa parado e termina parado, então não tem energia potencial nem cinética. Pelo menos é desprezível. E então a gente fica com variação de energia interna é igual a calor que entra no sistema menos trabalho exercido pelo sistema, pela água.
trabalho é integral de PDV. Ou seja, se o volume não muda, se o volume do sistema não muda, você não tem trabalho. E o volume do sistema só muda no segundo processo, que é o aquecimento a pressão constante. Porque os outros dois aquecimentos são a volume constante. Então, a água só vai exercer trabalho no segundo processo, no aquecimento a pressão constante, e a gente vai de 400 para 600 litros. Então, a variação é de 200 litros, que dá 0,2 metros cúbicos. Essa fazer PDV, né, P data V, vai dar 60 quilojoules. Cuidado, quilojoules, tá? Então, a gente já tem o trabalho, e como a massa é constante e a gente tem os estados termodinâmicos bem definidos, a gente pode achar a variação de energia interna. É só ver a energia interna no estado final menos a no estado inicial. Vendo aqui a energia interna pela tabela, a gente tem o título, a gente faz as contas bonitinho. A energia interna está aqui, a energia interna do líquido saturado e do vapor saturado, a gente faz proporcional ao título, né? Vai dar que a energia interna no estado inicial é 1284 kJ. E a energia interna no estado final é 4.879 kJ. Então a diferença de energia interna é 3.595 kJ. Daí, usando a fórmula, que a variação de energia interna que a gente calculou é calor recebido menos o trabalho exercido, vai dar que o calor recebido foi de 3.655 kJ. Daí você vai falar, porra, mas o calor trocado está muito maior que o trabalho. O trabalho foi 60 kJ, o calor trocado foi 3.600. Sim, é porque pensa comigo, você evaporou quase 2 kg de água e você aumentou a temperatura. Então, se a gente vê lá na tabela, a energia de vaporização da água é muito grande, é muito alta. São quase 2.000 joules por quilo, dependendo do estado que você está, da temperatura e da pressão. Então, sim, faz sentido, esses números fazem sentido. A gente nunca sabe se está certo, né, na hora da prova, mas pelo menos fazer sentido tem que fazer, pelo menos no primeiro momento. E tenha em mente sempre que para evaporar a água vai muita energia e, a grande parte dos casos, o calor trocado é em módulo muito maior que o trabalho, tá? Então, a gente precisava da pressão final, que a gente já achou. A gente precisava do calor do trabalho, que a gente já achou. Como a gente já achou também os estados termodinâmicos final e inicial, a gente já achou todos esses valores. Eu anotei aqui, só falta a gente mostrar esses processos no diagrama temperatura-volume específico. O diagrama temperatura-volume específico, como todos os outros diagramas, são derivados desse tipo de superfície, desse diagrama PVT, que mostra os três. Pressão, volume específico e temperatura. O ideal é você decorar mais ou menos o formato desse negócio 3D, porque daí você consegue pegar uma fatia para montar o diagrama PV, o diagrama PT, o diagrama VT, o diagrama que você quiser. Então, pegando a projeção, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Se você não conseguir visualizar direito essa superfície, se for estranho para você, é melhor você decorar todos os tipos de diagrama, qual vai ser o formato deles, né? No caso do TV, vai ser aquilo que eu mostrei lá, que vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Lembrando, é para fazer um esboço na hora da prova, você não precisa fazer o diagrama perfeito e tal, é só ter mais ou menos esse formato aqui, o TV. Então vamos lá, representando os processos, ó. A gente tava aqui, ó, eu chamei esse ponto de 99 graus Celsius e aqui de... eu pus a temperatura e o volume específico inicial aqui, eu chamei arbitrariamente esse ponto aqui. Tentei pegar mais ou menos 12%, mas vocês podem ver que eu não consegui pegar 12%, mas não tem problema. Daí a gente aqueceu a volume constante. Se o volume é constante, a gente aqueceu aqui no eixo vertical. Daí aqui a gente aqueceu a pressão constante, lembrando que a pressão, essas linhas aqui são linhas de pressão constante, tá? Então é só seguir a linha de pressão constante. E daqui até aqui, no terceiro processo, a gente aqueceu de novo a volume constante até chegar no estado de vapor saturado. Pronto, esse era o gráfico que eles pediam. Nesse exercício aqui a gente tem basicamente o seguinte. Tem um reservatório aqui, dentro desse reservatório tem um êmbolo. Isso aqui é tipo um pistão com uma entrada, entendeu? Daí aqui tem ar, tá? Tem ar ocupando esse volume e aqui tem água. Ele dá os estados iniciais do ar e da água. O ar a gente vai tratar como gás ideal, graças a Deus, porque a gente trabalha com... o próprio exercício já fala pra você tratar como gás ideal. E o que vai acontecer é que você tem um reservatório aqui, um reservatório de água, tá? A determinada pressão e temperatura. E você vai ter água entrando aqui e passando por essas duas turbinas.
O fato de ser duas turbinas é só para confundir, tá? Porque a gente não vai usar para nada. Se fosse uma só, daria na mesma. A água vai entrar por essas duas turbinas pro reservatório, tá? Então, basicamente, você tem um reservatório de água que é uma parte de um pistão que está conectado aqui com o ar e vai ter água entrando nesse reservatório passando por duas turbinas. A primeira coisa que o exercício pede é a massa que entrou no reservatório, tá? Então, no começo, ele fala para você que tinha 30 gramas de água no reservatório, na forma de vapor, superaquecido. Ele fala que estava a 150 graus e 100 kPa. Ele não fala que é superaquecido, se eu não me engano, mas você sabe que é superaquecido porque é só ver a temperatura e a pressão. Se você não sabe se é saturado ou superaquecido, primeiro você vê na tabela de superaquecido, você vê a pressão que você tá. Ou a temperatura, você procura uma temperatura próxima. Esse número que está aqui é a temperatura de saturação para essa pressão. Então, a 100 kPa, tudo acima de 99,62 graus Celsius é vapor superaquecido, ok? Porque a temperatura de saturação é 99,62 graus Celsius. Então, tudo bem, enfim, voltando. Então, a gente já sabe o volume específico. Se a gente sabe o volume específico, a gente sabe o volume inicial. Para que serve o volume inicial? Porque a gente quer calcular o volume do reservatório, porque o reservatório é... O volume do reservatório é constante. O exercício fala que o reservatório é rígido, né? Então quer dizer que o volume é constante. Então a gente acha o volume de água, que estava lá no começo, né, no início, na situação inicial. E a gente acha o volume de ar, que a gente usa a equação de gás perfeito mesmo. PV igual a nRT. Ou você já pode usar... Esse RA já está manipulado com a massa molar do ar para você colocar direto a massa, né? Então, ao invés de PV igual a nRT, a gente já vai usar direto PV igual a RMT, porque esse R já tá manipulado. Ah, e também, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Usa sempre SI. A dica que eu te dou, assim, vai no SI, porque a gente sempre na pressa acaba errando alguma unidade. Se a gente começa a trabalhar com unidades estranhas, se você trabalhar com kilojoule, isso pelo menos comigo isso acontece. Quando eu trabalho com kilojoule, eu vou fazer alguma coisa em joule, por exemplo, a energia cinética, eu me confundo, eu acabo esquecendo que é kilojoule, misturo joule com kilojoule, é uma tragédia. Então usa tudo em sistema internacional, tá? Tá, então a gente tem o volume de ar, a gente tem o volume de água, então a gente tem o volume do reservatório que vai ser constante durante todo o processo. O volume do reservatório não muda, de água mais ar. A gente tem o estado final do ar, então como o ar a gente trata como gás perfeito, a gente já tem a fórmula, é só colocar na fórmula, a gente acha o volume final de ar. Então, achando o volume final de ar, a gente acha o volume final de água. A gente tem a pressão e a temperatura do volume final de água, que é 1,4 megapascal, 350 graus Celsius. Então, a gente acha o volume específico, a gente tem o volume de água que ficou no reservatório, a gente tem o volume específico, a gente acha a massa. Aqui é a massa. Então, tinha 30 gramas de água e agora tem 536 gramas. A massa total que ficou, então, foi 503 gramas, mais ou menos. Sempre faz as contas com o maior número de dígitos de precisão que você... Claro, não precisa usar 15 dígitos, né? Porque, se eu não me engano, o PME, pelo menos, ele pede no mínimo 5 algarismos significativos, né? Então, para a resposta dar com 5 significativos, eu sempre uso mais nas contas. Como você vai fazer na calculadora, usa o número de dígitos que tem na calculadora, entendeu? Tá, achamos a massa de água que entrou, que é a primeira coisa que ele pediu. Agora ele pede o trabalho para rodar as turbinas, né? O trabalho... que as turbinas, que foi fornecido às turbinas. Sempre que ele fala em energia, a gente usa a fórmula de conservação de energia. O exercício não fala em velocidade, área, cano, altura, gravidade, atrito, forças não conservativas, nada disso. Então, a gente zera, né, tudo que está relacionado aqui com energia cinética e energia potencial gravitacional. A gente não tem massa saindo, então não faz sentido esse termo aqui. E então a gente vai ficar com basicamente... já está escrito aqui, né? A gente vai ficar com isso. Isso a gente zera, isso tudo é zero, então vai ficar massa que entrou vezes... Lembre isso aqui é muito importante. É a massa que entrou vezes a entalpia, porque a massa que entrou realiza o trabalho também. E o trabalho de fluxo está incluído na entalpia, nunca energia interna, tá? Então a massa que entrou vezes a entalpia da massa que entrou, mais o calor fornecido para o sistema, menos o trabalho que o sistema exerceu, tem que dar igual a variação de energia interna do sistema como um todo. Lembrando, aqui a gente adotou como volume de controle, como sistema, tudo isso aqui, ó, quer ver? A gente adotou como volume de controle tudo isso aqui, tá?
porque... Que nem aqui eu tenho duas turbinas. Eu só tenho informação de entrada e o início e o final do reservatório aqui. Então, não faz sentido adotar um volume de controle muito diferente disso. Pode tentar aí, qualquer outro volume de controle que você tentasse, você não ia conseguir aplicar a equação. Então, nem... Não sei, pra mim não é uma coisa que desperta muito dúvida, acho que não vai ser pra você também. Mas só pra não passar batido, enfim. O exercício também não fala em troca de calor nas fronteiras, né? Então, que a gente pode assumir que é zero também. Então a gente fica com essa equação aqui. Os valores a gente tem, né? Energia interna final e inicial a gente tem. Entalpia e massa quente a gente tem. Então é só colocar tudo na fórmula para determinar o trabalho. Lembrando que a variação de energia interna é a variação do sistema inteiro, né? Então você tem que contar também a massa que entrou. Aqui no estado final você tem que contar a massa de água total, né? No final. Daí, colocando tudo na forma, você acha o trabalho. Lembrando, pode parecer que é rápido, mas não é. Você tem que fazer para treinar, ler as tabelas, para treinar as contas, porque senão você vai travar no meio da prova, muito provavelmente. A não ser que você seja um grande gênio, você vai ter problemas na hora de fazer o exercício. Então faça vários, o máximo que você puder. Daí, depois, por último, ele pede o trabalho realizado pela água para comprimir o ar. Daí é mais fácil. Como o trabalho realizado pela água é todo o trabalho que o ar recebeu, é a mesma coisa, é só usar como volume de controle o próprio ar, entendeu? O próprio compartimento de ar, que daí você não tem entrada nem saída de massa, então você usa a fórmula simplificada, de novo considerando que tudo é desprezível, tá? Vai dar aqui energia interna igual a calor trocado menos trabalho, que é o que a gente aprende no ensino médio. E o pistão é perfeitamente isolado, então teoricamente a troca de calor é zero. Então é só fazer a variação de energia interna do ar. Lembrando que a variação de energia interna do ar, isso eu devia ter falado antes, não falei. Aqui. Como a gente está tratando o ar como gás ideal, a energia interna de todo gás ideal é uma função da temperatura, só depende da temperatura. Então, se você sabe a temperatura, você sabe a energia interna por massa, você sabe a energia interna específica. Então, você sabe a energia interna específica do ar no estado final inicial, você sabe a massa de ar, pronto. Você calculou o trabalho. Cuidado, aqui é vírgula, hein, pelo amor de Deus. Então, o trabalho é 15 kJ. Nisso, eu resolvi toda a P1 de PME 3301 de 2019. Só que esses dois exercícios. Só não, né? Porque eles são bastante longos, principalmente a parte de fazer as contas, de testar tudo com calma. Eu demorei bastante tempo pra fazer. E eu gostaria de ter feito mais, só que fazer esse tipo de coisa leva muito tempo. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. E você viu, tem muita coisa, tem muito detalhezinho que você só aprende fazendo exercício. Então eu espero que com isso que eu falei, com essas duas resoluções, você consiga ter tido um pouco de base, se você estiver muito perdido, para pelo menos tentar fazer outros exercícios de outras provas para treinar. A de 2017, se não me engano, está disponível inteira também. Então, assim, faz bastante exercício. Essa matéria você aprende mais por exercício do que por teoria. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, porque eu caprichei bastante, e qualquer coisa manda e-mail.